Olá pessoal, chegamos na nossa terceira semana. É a semana, diria assim, que é aquela que o aluno já deve estar começando a ficar cansado. Então eu tenho uma notícia para lhes dar. Vocês vão ficar um pouquinho mais, propositalmente, porque nossa disciplina está logo no início do primeiro semestre, dessas atividades eh, mais concentradas na terceira semana, que é para vocês pegarem o ritmo. Claro que o prazo não é nesta terceira semana, vocês têm prazo até o final do nosso curso para apresentar, ou até o final dessa disciplina para apresentar. Então, só para lembrar, nós temos um estudo de caso Os Miseráveis, temos um artigo para discussão no fórum e tem um exercício que não tem valor para nota, que é para ajudar vocês a fixar a matéria, tá? Ela é útil, esse exercício é útil justamente para que, se vocês têm alguma dúvida na hora de executar o exercício, possam gerar dúvidas e poder me perguntar e eu poder responder em tempo, tá legal? Então, essa semana nós temos dois PowerPoints, os de número 6 e 7, e a gente vai tratar do assunto que a gente já havia terminado na aula passada, que eram os 3 níveis da cultura organizacional. Eu havia mencionado no último encontro que a gente iria falar sobre isso e agora vamos efetivamente falar, tá bom? Então vamos lá. O Schein divide, esse Schein ele é o papa no mundo sobre cultura organizacional. Existem outros bons autores, mas este é o que primeiro fez essa divisão em 3 níveis. O nível dos artefatos, que é chamado de primeiro nível, são aquilo que a gente mais é capaz de perceber. A qualidade de um produto ou serviço, a forma como estão as mesas, o uniforme das pessoas, a forma como elas falam, o sorriso com que elas se dirigem a gente, aquelas fotos de funcionário do mês, tudo isso é artefato. A gente vai falar mais, tá? Não se preocupem. Até os ritos de integração, quando alguém entrou na escola agora, essa pessoa é jogada no meio do covil, ou ela tem um tempo de aprendizado e fica junto com um outro professor mais antigo para poder entender como funciona, ou é administrativo e fica com outro colega administrativo. O que pode, o que não pode ser falado, quais são os documentos secretos. No final do ano a gente faz festa de confraternização ou a gente faz festa o ano inteiro. Existe alguma pessoa aqui que foi muito destacada e é considerada um herói? Existem outros nomes que a gente evita falar porque fizeram bobagem? Que tipo de roupa eu posso vir? Isso tudo é artefato. Os valores compartilhados são o segundo nível e é através dos valores que determinam que eu faço o que faço porque eu quero trabalhar aqui, quero ser bem visto pelos meus colegas, né? Através desses valores é que eu fico preocupado com o que os demais colegas vão pensar de mim. Então, a gente compartilha valores dentro dessa organização. Trabalhar com ética, trabalhar com honestidade, fazer um trabalho sério, não só passar o aluno por passar, isso está dentro desse nível. Os valores, eles muitas vezes vêm lá dos fundadores do negócio. No nosso caso da escola, muitas vezes vêm daqueles que primeiro inauguraram a escola e que às vezes já nem estão mais nela, podem ter mudado de escola ou podem ter se aposentado. Mas elas nos servem como base de julgamento e até para identificar outros membros que poderiam agregar valor nessa nossa empreitada, nessa nossa organização. A cultura, enquanto sistema de valores, é a forma como a gente percebe as situações e os problemas, como a gente soluciona os problemas, aquilo que a gente considera certo ou errado, isso varia de organização para organização, como a gente seleciona os novos funcionários, o que está diretamente ligado a recrutamento e seleção. Então, às vezes, vem um professor que é muito bom em matemática, ele é o suprassumo na matemática, mas de repente ele é um suprassumo na matemática que trabalha de forma muito individualizada e não se conecta com as demais disciplinas. Será que ele vai agregar valor de fato à nossa organização? Será que vale a pena? É uma coisa a ser discutida. Então, de uma forma geral, são esses 3 níveis, né? Artefatos, valores e pressupostos. Os pressupostos são aqueles mitos, né? Aquelas pessoas que, uau, é assim que se faz. Tá? Os artefatos são aquele nível que vocês mais conseguem detectar como é que está essa escola. Quer tirar uma febre? Vai lá e visita a escola antes de se oferecer.
Veja como é que as pessoas se tratam, como é que elas passam umas pelas outras, elas se cumprimentam, é, as pessoas andam de ombro curvado, é, elas olham o relógio o tempo todo para ver se já está na hora de ir embora. Como é que é isso, né? Como é que a gente sabe que uma cultura de uma organização é boa? Bom, uma das formas é o tamanho da mesa. Por que a mesa do professor na sala de aula é muito maior do que a dos alunos? É um símbolo, tá? É uma forma de poder. Por que a Sua Excelência do juiz está sentado mais alto que os demais? Para mostrar que ele é poderoso. Por que o padre está lá no altar? Porque ele está mais próximo a Deus, né? Em empresas privadas, não é incomum você ter um banheiro exclusivo para a diretoria, carro específico, vaga de garagem, de estacionamento específico, e para os demais nada. Tá? Isso é símbolo, tá? Isso mostra que aquela organização não enxerga todo mundo da mesma maneira. Mais recentemente foi as alas de fumantes. Eles detestam tanto fumante, eles aceitam, mas detestam. Então a ala do fumante é no meio do frio, no meio da chuva, e os camaradas são viciados, ficam lá, né? E a gente está dizendo para eles, olha, a gente não quer que vocês fumem, a gente permite, mas a gente não quer que vocês fumem, então a gente está criando tortura para vocês aqui. Alguns outros símbolos que as pessoas não se dão conta. Lá no Vaticano, a capela de São Pedro, ela tem esse formato ali de algo arredondado, porque na verdade é para simbolizar os braços da Igreja Católica que a todos recebe, acolhe a todo mundo. Então, visto de cima, é justamente duas mãos seguidas pelos braços. A Amazon, ela tem duas razões para ter aquela setinha ali. Primeiro, é para dizer que vai sempre te atender com um sorriso. E segundo, para te dizer que ela tem todos os produtos de A a Z. A Toyota tem esse símbolo que todo mundo acha que é um T. Teve gente até que já me disse que parecia um chapéu de cowboy, mas na verdade é para lembrar a origem da Toyota. A Toyota começou como uma empresa têxtil. Ela tinha teares. Então isso aí na verdade é uma linha passando dentro de uma cabeça de uma agulha. Tá? Isso é para os funcionários não esquecerem as suas origens. Essa do bigode do embaixador americano é fantástico. Na época de uma briga enorme entre Japão e Coreia, os japoneses usavam, os almirantes japoneses usavam bigode como símbolo de masculinidade. E ao mandar um americano de origem japonesa para ser como embaixador, deixou os sul-coreanos muito irritados, porque era como se o Japão tivesse invadindo de novo a Coreia do Sul. Na verdade, esse cara nasceu nos Estados Unidos, mas o problema de ter olho puxado e bigode foi um símbolo que, apesar de se fazer mais de 50 anos, ainda os amargura, né? Outra grande bobagem é o tal do Transformer. Vocês já pensaram nisso? O camarada veio de um outro planeta, longe para burro, e por acaso as cores dele são azul e vermelho. Não acha estranho que as cores sejam justamente a da bandeira americana? O que os americanos estão dizendo para o mundo? Que nós, americanos, vamos aqui para salvar o mundo, né? E o funcionário do mês? Ora, eu estou dizendo para os demais funcionários que se você quiser ter a tua foto aqui para a alegria da tua mãe, você vai ter que fazer aquilo que eu quero, né? E é só assim para você ser funcionário do mês. E, em compensação, se no mês que vem eu não gostar mais de ti, eu te demito, né? Isso é poder, tá, pessoal? Outro símbolo bem recente é o do Maduro, que fez um bonequinho de super-herói junto com a esposa dele para mostrar para as crianças o quanto eles são importantes para o mundo. Esses brinquedos aqui foram distribuídos no Natal de 2022. Bom, um rito importante que as pessoas têm que ficar de olho são as reuniões. Senta no final da sala e veja que algumas cabeças elas balançam, como se fosse boneco de Olinda. A pessoa está ali na reunião, mas na verdade ela está só de corpo, a alma dela está em outro lugar, ela nem sabe o que está se passando, porque ela sabe que a pessoa que está lá falando não está interessada em ouvir a opinião de ninguém. Aquelas reuniões poderiam ser e-mails, não precisava nem existir. Uma reunião depende de diálogo, alguém fala e alguém ouve em algum momento. E a maior parte das reuniões são simplesmente uma forma de mostrar poder e as pessoas se juntam numa mesma sala e não falam nada. Então você vai ver muita cabeça se mexendo, do tipo assim, ó, estou aqui, estou aprovando, mas eu já sei que eu não posso falar nada. É triste, mas está cheio assim, tá? Um outro rito importante é a integração de novos membros. Vocês têm que lembrar que a pessoa que está entrando na empresa ou na escola,
ela está, por mais experiência que ela tem, ela está nervosa. Ela não sabe se ela vai ser aceita, da maneira dela ser, vai ser aceito. Então, tente acolhê-la com carinho, né? E uma outra coisa que as pessoas não se mancaram são aquelas festas de final de ano. Muitas vezes as pessoas não vão porque elas foram maltratadas o ano inteiro. Justamente na única época do ano que elas teriam para estar com os familiares, elas não vão poder estar porque a festa é reservada para os funcionários. Bom, esse é o primeiro erro das empresas. Tem que trazer os familiares para dentro. Segundo erro é você nem cumprimentar a pessoa durante o ano inteiro, que chegar lá no final do ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Cara, você nunca nem olhou para mim, passava pelo corredor como se eu fosse um João Ninguém. Certo que eu não vou te dar bola. Então, se eu puder faltar à festa, eu vou faltar. Tá? Quer um rito que funciona direito? Reúne as pessoas de vez em quando, torne isso algo prazeroso, proíba que esses encontros se fale sobre trabalho. Ninguém fala sobre trabalho nesses encontros. A gente fala sobre a vida, sobre sonhos, sobre família, que as pessoas poderem se aproximar umas das outras, mais das outras. A cada 2 meses, vai lá, cada um leva um bolinho, um chazinho, alguma coisa e vai contar, vai jogar a conversa fora para as pessoas ficarem mais próximas umas das outras, né? Tem que parar de torturar as pessoas. Um exemplo de reunião que é feito com muita frequência em empresas é o chamado almoço da amizade, em que pessoas de diversos setores são sorteadas e vão almoçar junto com um gestor maior. Cara, isso não funciona. Pessoas mais humildes, que muitas vezes caem nesse sorteio, elas têm vergonha de comer na tua frente. Eu já participei de eventos assim, que era o café da manhã dos aniversariantes. Aí tinha gente de tudo quanto era setor, todo mundo esperava o diretor do hospital sair para poder começar a comer, porque tinham vergonha de comer qualquer coisa e não tinham assunto, porque no dia a dia eles nem se falavam. Então, assim, não criem momentos desagradáveis, né? Criem momentos agradáveis. É, que a cultura nos ensina? Primeiro, o grau de iniciativa está ligado à cultura. Se eu tenho autonomia para resolver as coisas, eu me sinto mais comprometido. Eu não tenho que pedir amém o tempo todo. Outra, eu sei que as pessoas vão errar, porque elas são humanas. Então, tolerância ao risco. Olha, eu fui gestor hospitalar. Nos meus setores trabalhavam 4 turnos, né? Turno da manhã, turno da tarde, noite sim, noite não. Então, eu tinha 4 turmas diferentes. O que eu falava para eles era simples. Gente, você não precisa me perguntar nada. Façam o que for melhor para o paciente. Se for a melhor decisão, a gente vai ver depois. Mas a decisão que vocês tomarem vai ser acatada. E depois, no dia seguinte, olha, aconteceu tal coisa, eu tomei tal decisão. Vamos ver se essa era melhor. Aí nós chegamos à conclusão que sim, tornávamos aquilo padrão, se acontecesse algo igual. Ou, pessoal, o que vocês acham de uma solução assim, assim, assim? E mudávamos. E a pessoa que tinha tomado aquela decisão não pode ser punida. Ela tentou acertar, gente. Ninguém pode ser punido por tentar acertar, certo? Os que têm problema de caráter, eles têm que ser dispensados para o mercado de trabalho. Os que erram tentando acertar, pessoal, a gente tem que botar a mão no céu por ter essas pessoas do lado da gente. Quanto mais a gente se integrar, quanto mais a gente estiver disponível para os nossos funcionários e quanto menos regra e regulamento a gente criar na cabeça das pessoas, melhor. A gente tem que ter regra básica para as pessoas se sentirem prestigiadas. A opinião delas é muito importante. É assim que a gente cria uma cultura valorosa, uma cultura que permite que a gente vá para frente. Quanto mais as pessoas se sentirem parte dessa organização, maior identificação elas vão ter. A gente tem que entender que as pessoas não são iguais, elas vão ter conflito mais cedo ou mais tarde, mas se o conflito for respeitoso, isso sempre vai gerar inovação. Não tem que concordar todo mundo com todo mundo. Todo mundo que concorda com todo mundo é burro, é chato. Tá? Não é possível que todo mundo pense igual. Tem algum momento que alguém vai pensar diferente. Vamos escutar aquela pessoa. E pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela esteja errada, e a gente vai mostrar por que está errado. Mas tem que mostrar por quê, tá, pessoal? Não pode simplesmente dizer não porque não. Não porque eu sou o chefe. Não façam isso. Nunca. Tá? Espero que tenham gostado. Foi o mais prático possível. Vamos seguir em frente. Um grande abraço. Não esqueça das atividades.